A história se inicia em outro mundo conhecido como Alfagard. Nesse mundo, um ser foi capaz de alcançar o estágio máximo do combate mágico, e ele é conhecido como o Lorde Demônio. Em meio a uma enorme planície, vemos o resultado de uma batalha feroz, onde sangue e corpos de criaturas estão espalhados por toda parte. Essa guerra foi travada entre o Lorde Demônio e todas as raças, e terminou com a vitória do Lorde Demônio. Um ser semelhante a um elfo negro está sentado sobre um corpo, e então o vemos com dúvida se esse é todo o poder da Aliança Mundial. Com um sorriso malicioso, ele diz que foi fácil demais. No momento seguinte, vemos uma luz começar a se formar nos céus, o que chama a atenção do Lorde Demônio. Olhando para o céu, ele tenta descobrir o que é aquilo. Então, ele dá um sorriso malicioso em direção aos céus. Olhando para cima, vários seres angelicais aparecem. Os seres alados com suas armas em mãos parecem preparados para atacar a qualquer momento. Com palavras debochadas, o Lorde Demônio diz que nunca esperou que Deus iria intervir diretamente. Nos céus, vemos a aparição de um serafim chamado Michael, que rapidamente diz que eles não podem mais permitir que ele governe a Terra. Aparentemente, essas palavras não surtem um impacto no Lorde Demônio. Com o fim daquelas breves palavras, o exército angelical começa seu ataque. Com o erguer de uma mão, vemos uma pequena faísca se acender. Segurando a pequena energia, o Lorde aumenta de tamanho. Com um olhar determinado e uma grande massa de energia, ele arremessa em direção aos anjos que já estavam tremendo na base. Posteriormente, vemos o estrago deixado pelo ataque do Lorde. Sem perceber, o Lorde deixou Michael passar despercebido, e ao olhar para trás, já era tarde, pois um grande ataque já tinha sido preparado. Com uma esfera gigante de luz pronta para o ataque, com um gesto de sua mão, vemos a gigantesca bola de luz ser arremessada em nosso Lorde, o que causa um grande impacto que destrói os arredores. O poder desse ataque foi tão forte que a rajada de vento residual até mesmo empurrou os anjos para longe. Com o início do confronto entre esses dois monstros, vemos que a batalha entre eles durou por 3 dias e 3 noites. Na tarde do terceiro dia, sobre um belo pôr do sol, vemos nosso Lorde completamente cansado e ofegante, enquanto o corpo de Michael enfeita o chão junto ao seu sangue. Após essa longa batalha, nosso Lorde teve que admitir estar realmente cansado depois de tudo. E então, nosso Lorde sente uma presença se aproximando, o que o faz se virar para ver quem seria. Seu sorriso demonstrava um pouco de surpresa, pois quem estava atrás dele era a comandante do exército demoníaco, Ishar. Ela o cumprimenta, dizendo que já fazia algum tempo. Ela dá um salto desajeitado em direção a Michael. Com um olhar sanguinário, ela levanta sua perna e pisoteia a cabeça de Michael com muita força, fazendo-o desaparecer. O Lorde, com um ar de zombaria, pergunta a Ishar por que ela se revelou agora. Com um sorriso cínico, ela diz que ninguém neste mundo é capaz de matá-lo e que mesmo se ela quisesse, não conseguiria. No entanto, ela diz que caso ele morra, ela terá o controle do céu e da terra, e sarcasticamente diz a ele que se pensar por esse lado, as coisas ficam bem óbvias. Com aquelas palavras sem sentido saindo da boca de Char, nosso protagonista congela, sem reação por um tempo, e depois começa a rir muito alto de seus planos. Ele diz que essa era uma resposta bem vulgar vindo dela, mas ele não a menospreza. Ela afirma que nosso Lorde ainda é o mesmo e pergunta sarcasticamente como ele está se sentindo agora. Ela também questiona nosso Lorde sobre uma técnica secreta de reencarnação e afirma logo em seguida que deve ser apenas um mito e que ele não pode usá-la. Respondendo a Ishar, nosso Lorde diz estar bem, muito bem. O que acaba confundindo a pequena traidora. Ela aponta para sua volta e pergunta a nosso Lorde se ele está bem mesmo com a situação atual, onde várias criaturas do exército demoníaco o cercavam. Após as palavras de Char, nosso Lorde se pergunta o que ela quis dizer, enquanto a pequena traidora permanece em silêncio. Preparando-se para sair, Ishar diz que está tudo bem e que é melhor acabar com isso logo antes que ele comece a se recuperar. Com um breve estalar de seus dedos, o exército demoníaco parte para o ataque sem hesitação.
Nosso protagonista, aparentemente sentindo êxtase da batalha, manda que todos venham até ele. Posteriormente, vemos um de seus braços sendo perdido devido à batalha, mas mesmo nesse estado, ele não se dá por vencido e revida com a outra mão, abrindo um buraco no peito do monstro. Após uma longa e intensa batalha, vemos nosso Lorde deitado no chão, repleto de ferimentos. Mesmo nesse estado, vemos uma salva de espadas cair sobre ele, o que traz o seu lamentável fim. Enquanto assistia ao espetáculo, Ishar dá risadas como se aquele fosse o melhor momento de sua vida. Posteriormente, vemos os pensamentos do nosso Lorde, onde ele pergunta a Ishar por que ela pensa que ele não pode fazer uma coisa tão simples quanto reencarnar. E então vemos nosso Lorde sorridente deitado em outro local. E vemos ele estender o braço para o céu como um sinal de determinação. Já em outro lugar chamado Tóquio, no ano de 2020. Um dia, dungeons começam a aparecer dentro das cidades desse mundo. Vendo uma grande criatura conhecida como Ciclope, uma ameaça de rank A, de classe desastre, que está destruindo parte da cidade. Na cena seguinte, vemos soldados tentando combater essas criaturas com vários disparos. No entanto, a criatura alvejada pelas balas parece não ter sido nem um pouco afetada, o que faz a criatura rir desdenhando dos soldados. Vendo que seus ataques não surtem efeito, os soldados acabam perdendo muito de sua moral, o que os deixa muito assustados. Com os soldados aparentemente mirando contra o Ciclope, vemos, em seguida, um disparo ser feito, o que acerta o grande monstro em cheio. Otimistas, eles olham para toda aquela fumaça e pensam ter conseguido, mas logo o terror toma conta de seus olhares, pois, mesmo com um impacto tão grande, a criatura está completamente sem danos. Vendo a imponente criatura que se aproximava, a multidão corre em alvoroço. Em meio à correria, uma garotinha tropeça e cai desajeitadamente no chão. Olhando para trás, ela percebe que a sombra da criatura está bem acima dela. Em seguida, o Ciclope ergue seu machado, pronto para atacar a pequena desajeitada. Nos quase momentos finais da garotinha, um homem de jaqueta vermelha surge para salvá-la, bloqueando o machado. Dando um salto frontal, vemos ele se preparar para dar um novo ataque, e então vemos um corte ser feito rapidamente, cortando o alvo em dois. Colocando a garotinha no chão, ele olha em volta e depois olha novamente para a criança que não se aguenta e começa a chorar, dizendo obrigado. Posteriormente, vemos vários sobreviventes saindo dos escombros e todos exclamam pelo caçador Rank S. Agora é explicado que os monstros que vêm das dungeons são protegidos com uma barreira especial, e que, no caso de um monstro ser de Rank A, armas normais são ineficazes. No entanto, com a chegada dos monstros, também vieram aqueles que podiam enfrentá-los. Esses humanos eram conhecidos como Despertos, e graças a eles, todos os países adotaram um sistema de recompensa por matar monstros perigosos. Com isso, os Despertados começaram a formar guildas e equipes para caçar nas dungeons, e como consequência disso, vieram autoridade, dinheiro, ciúmes, e tudo começou a se concentrar nos caçadores. Em outro local, um prédio com vários quartos, uma TV está ligada, onde vemos um entrevistado dizer que agora é a era dos caçadores. Assistindo está um garotinho que confirma sarcasticamente que isso certamente é verdade, mas somente para os talentosos. Ele diz que a qualidade do despertar é definida pela genética e que as pessoas na instituição onde ele mora são todos filhos de caçadores. Ao fazerem 12 anos, todos passam por um teste de aptidão para o despertar. Para aqueles que são despertados, existem diferentes graus que possuem limites de força e crescimento diferentes, e essa é a parede invisível que as pessoas chamam de talento. Abrindo uma porta, vemos alguém chamado pelo nome de Hiroto. Na cena seguinte, vemos o pequeno protagonista levar um soco na cara, o que o faz derrubar seu celular. Mesmo despertos, para nosso protagonista, só existem dois tipos de pessoas nesse mundo, sendo espancado impiedosamente por valentões. Vemos ele dizer que nesse mundo existem os explorados e os exploradores. Diante dos valentões, um garoto chama nosso protagonista de ladrão, contribuinte incompetente, e que pelo menos assim ele era útil para eles.
Uma aptidão de rank F não é muito diferente de um humano comum, mas um resultado como esses, se comparado aos custos para criar um órfão, é o mesmo que nada. Com o decorrer da noite, sons e gemidos de dor eram ouvidos por todo o dormitório. Enquanto nosso protagonista apanhava, algo inusitado acontecia com seu telefone, e uma pequena esfera é absorvida. E o sistema se inicia pela primeira vez na obra. Dentro do que parecem ser as lembranças de nosso jovem protagonista, vemos algumas crianças que aparentemente estão em conflito. Em seguida, vemos nosso pequeno protagonista protegendo uma garotinha. É revelado que seu orfanato foi criado com o intuito de enviar jovens talentosos para a Academia de Caçadores. Porém, após o teste de aptidão da pequena Yuzuki de 12 anos, as coisas mudaram drasticamente com a aparição de um Rank S. A garota frágil se tornou um leão, o que fez o antigo protetor se tornar o protegido. Isso era patético para nosso protagonista, e as lembranças disso o atormentam até os dias de hoje. Desde então, Yuzuki era conhecida como o gênio da instituição, e pelos seus resultados, logo foi mandada para a escola de treinamento de caçadores antes de todos os outros. Sabendo de sua partida, a pequena Yuzuki veio até nosso pequeno protagonista e disse que não poderia mais protegê-lo, deixando-o nervoso. Yuzuki toma a atitude de chamar a atenção de Hiroto, segurando seu rosto e pedindo que ele continue vivo, mesmo que seja fraco. Após dar esse aviso, ela parte para sua nova escola. Nosso protagonista ouve essas palavras e sabe que era apenas uma forma de Yuzuki expressar sua bondade, mas, no fim, sua bondade se tornou apenas uma faca em seu coração. Mudando para outro lugar, vemos uma grande e bela cidade. Mais ao longe, está a masmorra de treinamento para caçadores iniciantes, um treinamento obrigatório para todos os futuros caçadores. Do outro lado do portal, vemos um pequeno grupo de 6 pessoas, lideradas por um gordo e um magrelo. O gordo começa a dizer que as divisões de lucro serão de 9 para 1, o que choca os integrantes, pois aquilo não era esperado. Intimidando as crianças, o magrelo olha para trás e pergunta sarcasticamente se eles estão bem com isso. Na mente de nosso protagonista, só passava que eles eram realmente desagradáveis, como sempre. Subitamente, um dos integrantes diz para esperarem e, logo em seguida, começa a andar em direção ao magrelo. Quem contestou foi um pequeno garoto da classe ladrão, que questiona os valentões, argumentando que o saque deveria ser dividido com base no mérito e recusando uma divisão tão injusta. Após ouvir essa reclamação, um dos valentões se aproxima do garoto e lhe dá um soco com toda a força na barriga, alegando que suas aptidões como líderes, classe B e C, o tornam superior, questionando como ele ousava agir arrogantemente daquela maneira. Por um breve momento, nosso protagonista pensou em ajudá-lo, mas esse sentimento se foi no momento seguinte, enquanto se lembrava das palavras de sua amiga, cabisbaixo e apertando o punho, chamando a si mesmo de patético. Na cena seguinte, vendo que o gordo se empolgou demais, o magrelo vem repreendê-lo para parar de bater no garoto, lembrando de que, caso ele morra, não será de nenhum uso, pois não teriam mais ninguém para abrir os baús do tesouro. O gordo, revoltado, diz ao garoto que, na saída, será ainda pior. Após essa sessão de espancamento sem sentido, eles seguem em frente para a dungeon. No meio de sua incursão na dungeon, vários olhos são vistos na escuridão, e no instante seguinte, goblins surgem para atacá-los. As crianças desesperadas começam a gritar devido aos monstros, e a dupla da opressão parte para cima das criaturas sem pensar muito. O gordo insatisfeito diz que o mago suporte está muito lento, o que o faz agir rapidamente para não sofrer uma surra também. Em seguida, eles continuam a matar os monstros, e um a um, as criaturas vão sendo eliminadas. O time de combate comemora, afirmando em voz alta que mataram todos os monstros. Em segundo plano, nosso protagonista pensa que para ele, que não possui uma habilidade de combate, eles são considerados inúteis, enquanto esses dois imprudentes são considerados incríveis. Isso é explicado pelo fato de que não há apenas diferença na aptidão e no nível, mas também na velocidade de crescimento. Após matarem vários monstros, vemos o magrelo fazendo um goblin perder a cabeça.
Na cena seguinte, um grupo todo cansado e ofegante está diante de uma pilha de goblins. Após a caçada, eles reclamam com a suporte mágica por ser muito lenta e não fazer seu trabalho direito. Eles a questionam se ela quer receber menos recompensas, o que deixa a garota amedrontada. Mais ao fundo, nosso protagonista está com o ladrãozinho. Hiroto elogia o ladrãozinho por ser corajoso o suficiente para desafiar aqueles dois e aproveita para pedir desculpas por não poder ajudar. O ladrãozinho perdoa rapidamente. O garoto também menciona que, mesmo que essa seja uma masmorra para novatos, eles ainda estão arriscando suas vidas e acham injusto que eles peguem tudo. Ele revela que precisa de dinheiro para fundar sua guilda de caçadores sem fins lucrativos. Ele mostra seu descontentamento pela guilda atual, pois eles não têm nenhuma consideração pelos mais pobres. Ele pergunta a nosso protagonista se ele sabe algo sobre uma tal poção da masmorra. Nosso protagonista diz que as poções que caem das masmorras têm um estranho efeito de cura e são extremamente efetivas contra doenças. Ele ressalta que essas poções são muito caras. O ladrãozinho diz que sua irmã mais velha teve uma doença trágica e poderia ter sido salva por uma dessas poções, mas devido à sua condição financeira, isso era apenas um sonho. Ele expressa sua indignação de que coisas como essas nunca chegam a quem realmente precisa e que isso não está certo. Nosso protagonista é tocado por suas palavras e diz que ele é incrível, perguntando seu nome. Então, Akira se apresenta e pergunta o nome de nosso protagonista. Hiroto se apresenta e eles apertam as mãos como sinal de amizade. Após a conversa, um grito é ouvido, e vemos que um dos valentões está chamando Akira para abrir um baú de tesouro. Ajeitando as luvas, Akira pede a eles que o deixem ir com calma, pois, caso a armadilha seja desarmada, ele estará em perigo. Impacientes, os valentões se retiram, chamando-o de ladrão meia-boca. Mais ao fundo, as garotas do time comentam que não devem haver armadilhas complexas em masmorras de iniciante. Enquanto Akira tentava destrancar o baú, os outros fazem uma breve pausa. Nosso protagonista, absorto em pensamento, concorda com as garotas, afirmando que ninguém havia morrido naquela masmorra antes, e por isso ela era usada para treinamento. Sem mesmo terminar seus pensamentos, um grito estridente é ouvido. Quando todos se viram para trás, o corpo de Akira está caindo no chão, todo perfurado por armas estranhas. Quando seu corpo cai no chão, em seguida, um tremor é sentido em toda a sala, e o chão abaixo de seus pés cede, fazendo todos caírem. Após a queda, nosso protagonista se levanta desnorteado e diz que aquilo era uma armadilha. Prestes a chamar pelos outros, ele vê o corpo de Akira, que nem mesmo pode reagir à armadilha. Esta foi a primeira vez que nosso protagonista viu uma pessoa morta, e ele percebe que em momentos como aquele, as pessoas podem facilmente morrer. O que o preocupa é como os outros tratarão o mais fraco nesse tipo de masmorra, e isso faz pensar que talvez ele tenha um fim trágico como Akira. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se curtiram, peço a todos que deixem seu like e compartilhem para me ajudar a trazer ainda mais vídeos no futuro. E comentem aqui embaixo uma manhwa que vocês querem para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!